Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Convido os irmãos a nós meditarmos na palavra de Deus, no Evangelho, no domingo de hoje, Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, em que destaco especialmente aquela palavra que Jesus diz a um dos trabalhadores. Ele diz assim: amigo, não te faço injustiça, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Deus abençoe essas palavras e também a nossa meditação nesse momento. Amém. Imagine vocês que no local em que vocês trabalham, o patrão decida que alguém tenha que trabalhar de segunda a sexta, manhã e tarde, e que alguém outro apenas tenha que trabalhar na parte da tarde, e todos ganham o mesmo salário. Isso é justo? Não. Pois nós estamos diante de um texto bíblico, ou estamos diante de um furacão, de uma grande discussão. E quando nós lemos Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16, a gente talvez não consiga entender o que se passa exatamente nessa história. Simplesmente um senhor, um dono de uma casa, ele precisa de gente para trabalhar na sua chácara, na sua vinha, e ele sai muito cedo para angariar trabalhadores lá na praça, e chama um grupo às 6 horas da manhã, depois às 9 ele volta à praça e chama um segundo grupo, depois ao meio-dia ele volta à praça e chama um terceiro grupo, e finalmente ainda às 5 horas da tarde, 1 hora antes de terminar o expediente de trabalho, ele vai buscar na praça um quarto grupo. Aquele primeiro grupo da manhã ele diz: olha, o salário é de 1 denário, é o salário diário de um trabalhador. E para os demais ele simplesmente diz: eu vou pagar o que é justo para vocês. E quando chega o acerto de contas, às 6 horas da tarde, ele começa a fazer os acertos pelos últimos, e dá 1 denário para quem chegou às 5, e depois dá 1 denário para quem chegou ao meio-dia, e depois dá 1 denário para quem chegou às 9. E então aqueles das 6 acham assim: bom, nós obviamente vamos ganhar um pouco mais. E ele dá 1 denário para quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã. Injustiça, é o que eles dizem aqui, injustiça. E se nós formos analisar essa história do ponto de vista humano, ou da retribuição ao trabalho, todos nós vamos gritar aqui: mas que grande injustiça! A questão é que nós não estamos tratando aqui, ou Jesus não está tratando aqui, o texto não se trata de uma discussão ou de um tratado sobre direitos trabalhistas. E esse texto também não é um tratado sobre meritocracia, em que quem trabalha mais, obviamente, merece mais, ou quem trabalha melhor, merece uma melhor remuneração. Não se trata de trabalho em que nós usamos as mãos ou a inteligência para produzir. O objetivo de Mateus capítulo 6 é mostrar que o juízo final reserva muitas surpresas. O objetivo desse texto é mostrar que Deus, o dono da vinha, é justo e é bom. E o objetivo desse texto é mostrar que a entrada no reino de Deus é favor de Deus e não mérito humano. Jesus conta esta parábola porque ele acabara de ter uma conversa com um jovem rico. E o jovem rico chegou para Jesus, e olha só a pergunta que o jovem rico faz: Senhor, o que eu farei para ter a salvação eterna? É uma pergunta errada. O que eu farei
e Jesus tem que mostrar para ele que ele não tem que fazer nada, que a salvação já está garantida. Mas se ele supunha que ele tinha que fazer alguma coisa, ele já tinha cumprido os 10 mandamentos, então Jesus diz: muito bem, então agora, já que você é rico e cumpre os mandamentos, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá o céu. E aquele jovem desiste de tudo, porque ele se vangloriava e ele se apegava às suas realizações para ter a vida eterna. E é por isso que Jesus nos conta então a parábola dos trabalhadores na vinha. E como eu disse, sem nada se tratar de um tratado de métodos ou de direitos trabalhistas, esta parábola nos fala sobre a graça e a misericórdia de Deus. E é interessante que nós possamos olhar para esse texto e vermos como o Deus que nós estamos adorando hoje aqui nesse tempo, e o Deus que vem ao nosso encontro para nos falar pela sua palavra, é um Deus cheio de graça e de misericórdia com todos nós, e que nos trata a todos de igual modo. O primeiro ensinamento que nós encontramos nesta parábola é que nós somos chamados e escolhidos não por nossas próprias obras. Aqueles trabalhadores, eles foram contratados não por méritos deles, assim como nós, quando somos chamados e escolhidos para fazermos parte do reino de Deus, isso não acontece por nossas próprias obras. E alguns detalhes do texto nos provam isso. A primeira coisa que chama a atenção nesta parábola é a ociosidade que reinava na praça. O Senhor chegou à praça e quem é que ele encontrou lá? Ele encontrou lá pessoas desocupadas. E é assim que Deus encontra o homem natural, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não cogita das coisas de Deus. O homem que não tem Deus, ele tem uma vida vazia, uma vida sem objetivos, uma vida ociosa, uma vida desocupada. Ele vive como uma ovelha que não tem pastor. Aqueles trabalhadores estavam lá ociosos, eles até tinham procurado trabalho, mas não tinham encontrado. E quando aquele senhor chega e pergunta: o que vocês estão fazendo aí e não estão trabalhando? Eles respondem assim: ninguém nos contratou. E é assim muitas vezes com o homem natural, com uma pessoa sem Deus no seu coração. Ela tem uma vida ociosa e todas as suas buscas são infrutíferas. Por quê? Porque as pessoas anseiam por alguma coisa que lhes satisfaça. As pessoas anseiam por algo que venha atender às suas necessidades, mas porque não conseguem enxergar exatamente quais são as necessidades, elas não sabem exatamente de que precisam. E vão tateando, e vão buscando, e vão recorrendo a fontes erradas, vão buscando água em fontes erradas e muitas vezes encontram águas sujas, ou águas envenenadas, ou até águas contaminadas. Não encontram aquilo que tanto precisam e continuam na sua ociosidade. Aqueles homens, depois de terem sido encontrados e quando de repente eles começaram a trabalhar, eles acharam que mereciam, alguns mereciam mais do que os outros. E aí então a palavra de Deus continua nos ensinando que quando nós somos chamados não por causa das nossas boas obras, e nem ninguém tem direito de agora argumentar com justiça própria. O que nós encontramos no nosso texto? Aquele grupo das 6 da manhã pensou que receberia mais do que os demais, e quando eles receberam a mesma coisa, eles murmuraram e reclamaram com o patrão, dizendo: mas tu nos igualaste aos demais, tu não nos trataste com deferência, nós que sofremos
parecidos com o irmão do filho pródigo. Estão lembrados? O irmão do filho pródigo, quando o pai recebeu o filho pródigo de braços abertos com alegria e ofereceu uma festa, o irmão dele disse assim: e eu aqui? E eu aqui que nunca te abandonei? E eu aqui que sempre fiz os meus trabalhos? Nunca ganhei uma festa? Nunca ganhei uma joia? Nunca desperdicei os bens assim como esse irmão desperdiçou? Então, é assim que muitas pessoas são. Assim como o fariseu do templo: eu não sou como os demais, que roubam, que praticam o mal, eu mereço uma honra especial. E assim há pessoas que vão andando pela vida, achando que por serem boas, que por serem honestas, que por serem caridosas, merecem a salvação, merecem o céu, por tudo o que tem feito nas suas vidas, como aqueles trabalhadores. Então esta é a primeira lição que nós encontramos nesta parábola, que nós somos chamados e escolhidos não por méritos próprios, e nem queremos buscar direitos de termos uma recompensa maior por sermos os primeiros em relação àqueles últimos que estão chegando e trabalhando bem menos. O que a parábola nos ensina em segundo lugar? A parábola nos ensina que nós somos chamados e escolhidos por graça. E aí nós temos que prestar atenção na ação daquele senhor. O dono daquela vinha, daquela casa, diz: ele sai cedo, ele vai à praça procurar gente para trabalhar. Jesus está falando a respeito do Pai Celeste, que faz as suas incursões pelas praças e atalhos, procurando as ovelhas que não têm pastor, como nós que éramos ovelhas sem pastor. Jesus, nesta parábola, está fazendo referência, quando ele fala sobre um dono que vai em busca de trabalhadores, ele está se referindo a Jesus, que faz as suas visitas para mostrar que, apesar do pecado, há remissão, há perdão e há justiça. O texto vem nos ensinar que Deus faz isso durante toda a vida. Nós vemos aqui, na sequência da leitura, que aquele senhor saiu de madrugada, depois ele saiu na hora terceira, 6 horas da manhã, depois ele saiu de novo na hora nona, que são, na hora sexta, que é meio-dia, e depois ele saiu de novo na hora undécima, às 5 horas da tarde. Jesus quer nos ensinar através da parábola que o dia é o tempo da existência do mundo, e que um dia de trabalho é o tempo da duração da nossa vida. E enquanto a nossa vida durar, Ele sempre virá ao nosso encontro. Porque de nossa parte, e por parte do ser humano, o que existe é só ociosidade, é busca infrutífera e a tentativa de buscar justiça própria. É por isso que o texto do Antigo Testamento de hoje, quando nos fala sobre buscar o Senhor, diz lá: enquanto se pode achar, enquanto Ele estiver próximo. Esta semana eu estive conversando com uma pessoa que, de novo, disse aquilo que todos nós talvez já ouvimos da boca de alguém: por que Deus é tão injusto, permitindo que tantas injustiças e tantas barbaridades aconteçam no mundo com pessoas boas? E a minha resposta foi essa: olha, até imagino que Deus, na sua ira, gostaria de destruir tudo isso que está aqui, mas Ele é amoroso. Ele não faz porque Ele quer que todos ainda se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Aquele Senhor saiu, e saiu de novo, e saiu de novo, e foi encontrando gente ociosa,
e foi encontrando gente que diz: ninguém nos contratou, e ele buscou essas pessoas. E ele buscou essas pessoas sem nenhum preconceito ou distinção. Porque uma das reclamações que aqueles das 6 horas fazem, eles dizem assim: mas tu nos igualaste àqueles que chegaram há 1 hora atrás. Cristo é para todos, meus irmãos. Cristo é para todos, porque todos são iguais. No reino de Deus, ninguém tem mais direitos ou honra do que o outro. Abraão não tinha mais direitos no reino dos céus do que o malfeitor na cruz, que se converteu no último minuto da vida dele. Não há diferença nenhuma e não há direitos ou honras mais a quem é um luterano de berço ou a um recém-convertido, ou aqueles que nós ainda vamos buscar para fazerem parte da família da fé. Jesus diz: os últimos serão os primeiros. E se mesmo que nós não consigamos entender essa lógica de Deus, o Antigo Testamento, na leitura hoje, diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque Deus não olha para as aparências, Ele não olha para a cor, não olha para a posição social, para a cultura, para um título acadêmico, muito menos para a riqueza. Ele recompensa aqueles que são fiéis. E a parábola fala sobre a recompensa. A recompensa que aquele Senhor deu a cada trabalhador não foi por mérito de cada um. Todos trabalharam horas diferentes. Teve gente que suou muito, 12 horas de trabalho. Teve gente que suou menos, 1 hora de trabalho. Todos receberam o mesmo. Porque é assim que Deus trata a todos nós. Deus não nos trata de acordo com os nossos méritos, mas Deus nos trata de acordo com a sua boa e misericordiosa vontade. O mesmo prêmio, o mesmo galardão, 1 denário, no nosso texto, significa salvação completa para todos. O que Jesus quer nos ensinar é que aquilo que alguém recebe no reino de Deus nunca é recompensa, mas é um precioso presente que Ele nos dá. Lutero teve que aprender isso, porque Lutero, nas suas crises de identidade diante de Deus, ele perguntava: como é que eu posso agradar a Deus? E ele só sentiu-se feliz e às portas do paraíso quando a palavra de Deus iluminou o seu entendimento e ele compreendeu que ele era filho de Deus por graça, por obra e por misericórdia de Deus. Meus irmãos, o pecado sempre de novo coloca cada um de nós na condição de desempregado, de ocioso e de afastado de Deus. E isso nós precisamos compreender. E nós precisamos compreender que Deus sempre de novo vem ao nosso encontro e diz: há vagas, há lugar para vocês. E isso nós também queremos comunicar às outras pessoas. Se nós temos vaga na vinha do Senhor, e nós temos não por mérito nosso, mas nós temos pela graça e misericórdia de Deus, nós queremos cumprir a obra da missão e nos dirigir às praças da nossa cidade, onde há tanta gente ainda ociosa e em busca infrutífera, ou tentando se justificar com justiça própria e dizer: vinde, vinde, ainda é tempo, ainda é vaga, todos são iguais, e este é o amor e a misericórdia concedida a todos nós. Que nós nos consolemos e que nós nos alegremos nesta graça de Deus, em que todos nós somos iguais, sem mérito próprio, mas por misericórdia e por graça de Deus. Amém. Nós vamos ficar de pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.